Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui então para mais um dia, mais uma live. Chegamos então à nossa live número 29, são 29 dias seguidos aqui no Instagram, compartilhando conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então, hoje, sexta-feira, exatamente 6 horas da manhã, então vamos para mais um dia. E além de ser o 29º dia de live aqui no Instagram, 29 dias seguidos, hoje também é o nosso 5º dia voltado para a série que estamos fazendo aqui, que é relacionada aos ensinamentos de um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. A gente iniciou ele na segunda-feira. Como tratam-se de temas amplos, 7 hábitos, né? E a gente foi dividindo aqui uma aula, uma live para cada um desses temas. E vou dar uma recapitulada rápida aqui para vocês, para quem estava acompanhando. Recomendo fortemente para quem ainda não tinha, para quem está assistindo pela primeira vez, para que volte lá na live 25, 26, 27 e 28, para que possa pegar o conteúdo por completo. E assim vai fazer mais sentido, acredito que vai ficar mais dentro de contexto, tá? Então, o que é o tema de hoje? O tema de hoje é um momento em que a gente faz a transição, que o Covey fala no livro, que é da independência para a interdependência. O que a gente trabalhou nos 3 primeiros hábitos? Os 3 primeiros hábitos eram hábitos que faz você sair da dependência para a independência, faz nós sairmos, né? Que é quando tu sai daquela dependência emocional, sai daquela dependência muitas vezes financeira, daquela dependência física, para começar a se tornar interdependente. São hábitos que dão essa base. Quais eram eles, né? Era o seja proativo, que é o momento que você entende que você cria a sua realidade a partir da forma que você age ou reage perante aos fatos. A segunda delas era comece com o objetivo em mente, ou seja, tudo que a gente vai fazer na vida, seja às vezes uma conversa, uma reunião ou às vezes a construção de um hábito, nasce de um objetivo em mente, né? A gente precisa saber o que a gente quer, onde a gente quer chegar, porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve e a gente vira um barco sem leme que é jogado de um lado para o outro. E o terceiro hábito era, primeiro, o mais importante. Ora, se agora eu sei, somente ao saber o que eu quero realmente, que eu tenho o meu objetivo em mente, é que eu posso ter um foco nas coisas mais importantes e colocá-las na frente. Então, tudo é uma sequência, né? O seja proativo é o momento que eu entendo. Eu sou o criador da minha realidade, ok. Então, depois começo com o objetivo em mente. Agora que eu sei que eu sou o criador da minha realidade, é o momento de eu ser o roteirista. Eu vou criar a minha realidade. Isso tudo nasce no plano mental, no plano das ideias, que é onde tudo começa. E terceiro, agora que eu sei que eu crio a minha realidade, que eu já criei a minha realidade no plano mental, é o momento de eu executar no plano físico, é o momento de executar a minha realidade. Aí é o seja mais importante, é o momento que eu foco nas coisas que mais importam para levar a vida que eu desejo. Tudo isso está nas 5 lives anteriores, nas 4 lives anteriores, 25, 26, 27 e 28. Então recomendo que, se você está assistindo pela primeira vez aqui, você dê uma olhada lá, que ela vai fazer bastante sentido para que a gente possa continuar aqui. Então, agora os hábitos 4, 5 e 6 a gente vai na sequência. Hoje eu ainda não vou entrar no hábito número 4, tá? Como eu disse, a gente não tem pressa para terminar aqui, a gente não tem data para concluir. Então a gente vai fazer um estudo bem aprofundado de todas essas partes do livro. Então hoje a gente vai falar somente do que o Covey quer dizer com essa transição. No primeiro momento era uma transição da dependência para a independência. Como se tornar uma pessoa independente emocionalmente, afetivamente, para que depois sim a gente entre agora nessa segunda parte, que é o momento em que tu sai da independência para a interdependência, que é o momento em que, por você já ter uma personalidade mais madura, você começa a poder se relacionar melhor com as outras pessoas. Aí é que pode fazer sentido naquele raio daquela frase que muita gente diz, que é: para ser um bom par, seja um bom ímpar, né? Tem um monte de gente que fica compartilhando, falando essa frase
de uma forma muito clichê, como se fosse para-choque de caminhão, né? Para ser um bom par, seja um bom, precisa ser um bom ímpar. E muitas vezes essa frase ela vem carregada de soberba, ela vem carregada de vaidade, né? Olha, eu preciso ser uma pessoa muito foda primeiro para depois conseguir se relacionar com outras. Não, calma, às vezes não é muito bem assim. Às vezes você precisa ter a humildade de trabalhar você internamente para você conseguir abandonar certos vícios, conquistar certas virtudes, para você muitas vezes não ser aquele peso, aquele fardo na vida do outro, e não o contrário, não é porque agora eu sou o fodão, então eu posso me relacionar com as pessoas, aí eu vou tentar me relacionar e aí eu fico olhando todo mundo de cima para baixo. Não, não é assim, é o contrário. Poxa, agora eu realmente me tornei uma pessoa que eu me conheço, eu entendo aquilo que é importante para mim, eu entendo a forma que eu posso contribuir na vida do outro. Opa, agora sim. Agora talvez então eu esteja mais maduro e mais preparado para poder também partir para esse outro lado, que é a interdependência, que é o momento onde é uma troca, é o ganha-ganha, onde eu tenho o suficiente para entregar para a pessoa e tenho também aquela alegria em estar recebendo. Isso é muito importante, a gente vai ver nos 3 próximos hábitos. É o que o Covey chamava também de vitória pública, né? Que é quando a gente sai nesse primeiro momento daquela vitória privada, né, daquela vitória particular, desculpa. E aí, nesse primeiro momento, os 3 primeiros hábitos é o alcance da vitória particular. É mais ou menos assim, eu comigo mesmo. E agora é o que o Covey chama de vitória pública, é o momento em que tu fortalece as tuas relações. Então, são mais 3 hábitos que ajudam e contribuem muito para a melhoria dos nossos relacionamentos. Quando eu falo de relacionamentos aqui, entenda, não é somente sobre relacionamentos amorosos, mas sim os relacionamentos com as pessoas que convivem comigo, né? Então, às vezes é família, colegas de trabalho, relacionamento de pai e filho, relacionamento de irmãos, isso tudo, esses hábitos contribuem. Hoje a gente então vai falar sobre essa transição da independência para a interdependência, para depois então na live 4, 5, 6. Falando em live 4, 5, 6, peço que vocês que já estão aí, depois eu vou pedir uma sugestão para vocês no final da live sobre se a gente vai continuar aqui, vai retomar na segunda-feira, 6 da manhã, que já é o nosso horário oficial. Eu sei que já tem pessoas que se organizam para estar aqui assistindo, ou se a gente dá sequência amanhã, porque amanhã é sábado, amanhã é final de semana, os horários são variados. Se vocês estiverem de acordo de continuar amanhã, eu vou pedir alguma sugestão de horário que para vocês fique melhor de assistir, tá? Então dessa forma vocês também vão participando do processo. Mas, sem mais delongas, vamos então falar de conteúdo, né? O que o Covey fala dessa questão da vitória pública, dessa saída da independência para a interdependência. Ele definiu da seguinte forma: é a interação eficaz com as demais pessoas, né? É o momento em que eu começo a fazer uma interação que é eficaz. Agora, o que é eficaz? Que funciona, que gera resultados positivos, não só na minha vida, mas na vida do outro também. Ele diz também o seguinte: não existem relações interdependentes com alguém que ainda está no nível da dependência. Eu vou repetir que isso é muito importante. Não é possível existir relações interdependentes com alguém que ainda não é independente. O que ele quer dizer com isso? Aí você vai dizer, mas eu percebo um monte de relação por aí onde dá para ver nitidamente que tem uma pessoa que é independente e a outra que é totalmente dependente. Então, isso explica por que o tal dos relacionamentos abusivos que as pessoas falam. Por que existe esse tal de relacionamento abusivo? Entenda, eu não estou falando somente de relacionamento amoroso, tá? Muitas vezes a gente vê relacionamentos abusivos em amizades, onde a pessoa se aproveita, às vezes, de um certo poder pessoal que ela tem sobre o outro e ela usa aquilo ali para ficar humilhando a pessoa, porque ela acha que aquela pessoa é dependente dela, então ela tem que fazer exatamente o que ela quiser. Isso também é um tipo de relacionamento abusivo. Só que por que isso acontece? Porque de um lado a gente tem uma pessoa que de certa forma ela acha que alcançou uma independência, porque eu acredito que a pessoa que comete esse tipo de coisa, ela também não é muito independente,
pelo menos emocionalmente não é, senão ela não faria esse tipo de coisa. E do outro lado a gente tem uma pessoa totalmente dependente, que ela não sabe que ela pode sair para o mundo e criar sua realidade, que ela pode usar aquele hábito de ser proativo e passar a desenhar também, escrever também o seu roteiro para que ela possa viver a sua vida e sair também dessa dependência. Isso por definição já nos mostra que é impossível ter um relacionamento interdependente quando se trata de pessoas dependentes, né? Então, se de um lado às vezes a gente tem uma pessoa que já está realmente com uma independência, muitas vezes pode ser emocional, muitas vezes de uma independência financeira. Do outro lado, se a gente tem uma outra pessoa que é totalmente dependente, em algum momento aquele tipo de relação ele vai ruir, porque é uma relação que não tem troca. Aqui lembra que eu falo desde o começo lá das nossas primeiras lives sobre princípios. Princípios são leis universais, coisas que não podem ser refutadas. Vocês nunca vão me ver, ou raras exceções, porque quando eu vim aqui falar de regrinhas, eu vou estar falando sobre minha opinião, eu vou deixar muito claro, gente, isso aqui é minha opinião, tá? Você não precisa concordar, você não precisa levar isso aqui como uma verdade absoluta. Mas 99,9% das vezes vocês vão me ver aqui falando sobre princípios, sobre leis universais, coisas que são aplicáveis na vida de todas as pessoas. E nesse exato momento aqui, quando eu estou falando sobre um relacionamento interdependente, eu estou falando sobre uma grande lei que muitas pessoas às vezes deixam de considerar, que é a lei do dar e receber. Nesse hábito, o número 4, 5 e 6, vocês vão ver muito presentes essa lei, esse princípio do dar e receber. Ora, um relacionamento interdependente, ele só se cria, ele só acontece quando existe essa troca do dar e receber, né? Porque muitas vezes a gente tem de um lado uma pessoa que está ali se doando, entregando, e do outro lado a pessoa que só quer receber e não quer dar nada. Não entrega nada, não devolve nada. E às vezes tem também aquela pessoa que é soberba, que ela só quer receber, que ela só quer doar, mas ela não quer receber, ela não se alegra em receber do outro também. Então isso faz com que as relações não consigam ter essa interdependência, né? O Covey, ele traz aqui, já fazendo um gancho também com esse assunto, ele faz uma analogia, né? Que os relacionamentos, né, as relações interdependentes, elas precisam levar em consideração algo como se fosse uma conta bancária emocional. O que ele quer dizer com isso? Na nossa conta bancária financeira, existem dois tipos de situações. Existem os saques e existem os depósitos, né? Se eu começo a sacar mais do que eu deposito, o que vai acontecer no final do mês? Eu vou ficar no negativo, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou entrar numa crise financeira. Por outro lado, se eu realizo mais depósitos do que saque, a minha conta ela vai aumentando. Eu vou criando uma independência financeira, eu vou começando a ter uma certa liberdade financeira, por assim dizer. Ele traz isso para o campo dos relacionamentos. Ele fala que é a conta bancária emocional, que é onde você foca em colocar muito mais depósitos do que ficar fazendo saque. Agora, a única forma que se permite você fazer saques é se você já fez muitos depósitos. E isso é incrível. A hora quando eu tive esse aprendizado com esse livro, foi aquele tipo de aprendizado que vira a chave, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não se pega na vida querendo receber coisas do mundo, só que se a gente parar para pensar e olhar, poxa, mas o que é que eu estou querendo do mundo e que na verdade eu que não estou entregando ao mundo, né? Então isso foi muito profundo assim para mim, porque a gente para e olha, poxa, mas eu quero tanto algumas coisas e será que eu estou doando? Será que eu estou entregando isso também? Então muitas vezes trazer esse aprendizado pro nosso dia a dia faz muito sentido, fortalece as nossas relações. Mas que fique claro aqui também, né, que aí eu vou entrar em alguns princípios que ele compartilha aqui, que isso também não é aquela coisa eu vou estar fazendo as coisas com um interesse. Não, muito pelo contrário, é fazer as coisas de uma forma genuína. Por isso que se chama fazer mais depósitos
do que saques, porque quando você faz isso de uma forma genuína, isso se torna um processo natural, ao contrário do que a gente vê muitas vezes por aí, que os relacionamentos eles se tornam uma previdência privada. Às vezes a pessoa ela fala eu te amo pro outro, e se o outro não fala eu te amo também, pronto, já é o suficiente para estragar o dia. Isso é uma pessoa que ainda está na dependência. Aqui a gente está falando de relacionamento interdependente entre pessoas que já chegaram na independência. Por isso aqueles 3 primeiros passos. Por isso que eu falo mais uma vez e reforço. Não assistiu às 3 aulas anteriores? Assista, porque primeiro você precisa se tornar uma pessoa independente para que depois nos seus relacionamentos eles sejam interdependentes, que é o momento em que você já consegue se relacionar com o outro nesse pensamento de ganha-ganha, onde você faz mais depósitos do que saque, onde você tem muito para entregar, mas você também recebe com alegria. Dessa forma, a lei universal do dar e receber, ela acaba fluindo. Tá? Então eu vou deixar aqui também, fiz algumas anotações de 6 grandes formas de pensar, 6 grandes atitudes que o Covey traz que ajudam a gente a fazer mais depósitos, né? Lembra, aqui a gente quer ter uma conta bancária positiva. Para ter uma conta bancária emocional positiva, eu preciso focar no quê? Nos depósitos. Lembra, né? Coisas que eu vou ficar aqui sempre repetindo para vocês. Esquece a consequência, você precisa focar na causa. Se tu quer gerar uma consequência na tua vida, se tu quer gerar um resultado, um tipo de resultado na tua vida, para de fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, que é ficar olhando para o resultado, ficar olhando para a consequência. O resultado ele só serve para que tu... Lembra? Hábito número 2. Comece com o objetivo em mente. O resultado, a consequência, ele só é um norte, ele só é um mapa, ele só é um destino onde tu quer chegar. A partir do momento em que aquilo ali está definido, o teu foco, a tua atenção, ela vai ser no teu dia a dia, ela vai ser, ou seja, nas causas. É na causa que tu precisa focar para que aquela consequência seja gerada. É loucura, às vezes a gente vê as pessoas sofrendo porque não tem aquele resultado, aquela consequência, só que ela esquece do principal, que é focar na causa. É trabalhar, por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe aqui. Se eu quero ter relações interdependentes, primeiro eu preciso focar em me tornar uma pessoa independente, em trabalhar o meu interior, em trabalhar a minha pessoa, para que depois eu possa sim sair para o mundo e ter uma melhor relação com as outras pessoas. Ora, é muito fácil da gente ver, né? Uma pessoa que ela não está em paz, uma pessoa que ela não tem uma paz interior, que ela não está vivendo o seu potencial de maneira plena, ela vai sempre ter algum tipo de treta com os outros, porque muitas vezes ela quer às vezes diminuir o outro para que ela possa se sentir melhor. Isso não é nenhum absurdo, isso a gente vê no dia a dia. Então, por isso, sim, foque primeiro nos 3 primeiros hábitos, se tornar uma pessoa independente e depois ter relações interdependentes, tá bom? Então, esses 6 tipos de atitudes que o Covey fala, eu vou compartilhar aqui agora com vocês. A primeira delas é se interessar em compreender a outra pessoa em profundidade. Ora, isso parece tão simples, mas é uma grande raridade, né, nos dias de hoje. Tanto que quando a gente encontra pessoas realmente interessadas em compreender, a gente realmente fica muito fácil da gente se encantar, porque o que é comum a gente ver na maioria dos dia a dia, né? A pessoa, ela está conversando com a outra, ela traz o seu modelo de mundo e quer orientar a outra com base no seu modelo de mundo e esquece que do outro lado existe uma pessoa com vivências totalmente diferentes, com experiências totalmente diferentes. Então, nesse momento, o que ele fala sobre se interessar em compreender a outra pessoa é o momento em que aquela palavrinha que é muito difundida por aí, mas é muito pouco praticada, ou pelo menos da forma que deveria, que é a tal da empatia, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes falta um pedaço aí nessa frase, né? A gente fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Se parar por aí, ferrou. Tem que acrescentar algo mais. É se colocar no lugar do outro, enxergando a situação como o outro está enxergando, sentindo da forma que o outro está sentindo, entendendo o que ele está acreditando aqui, o que é que ele está pensando nesse exato momento.
Somente assim é que eu consigo de fato praticar empatia e me colocar no lugar do outro. Porque se eu quero me colocar no lugar do outro, mas ao me colocar lá eu carrego junto de mim tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu percebo, eu não vou conseguir ajudar outra pessoa. Eu preciso estar lá, entrar lá de verdade na posição dele, olhar ali como ele está olhando, que daí eu compreendo o que ele está fazendo e talvez aí sim eu possa contribuir, aí sim com a minha experiência, com aquilo que eu conheço, talvez compartilhar coisas que possam ser úteis para aquela pessoa. Ou às vezes talvez nem precisa ser isso, às vezes a pessoa ela só quer ser escutada, ela só quer ser ouvida. E ela sai sempre com uma sensação boa porque ela conseguiu às vezes compartilhar, ela conseguiu às vezes colocar para fora aquilo que ela estava sentindo e com isso tu já conseguiu contribuir com a outra pessoa. Só que o que a gente vê na maioria das vezes, né? Eu escuto o outro e aí eu quero dar eu quero ser aquele exemplo, né? No sentido de, poxa, olha só o que tu tá fazendo, faz como eu faço. E aí, às vezes, isso muito mais diminui a outra pessoa do que ajuda ela. Então, se interessar de uma forma profunda é realmente pensar como a pessoa pensa, aliás, entender o que a pessoa pensa, entender por que ela está agindo daquela forma e entender principalmente o que ela precisa, né? Não dar para ela aquilo que eu penso que ela precisa, mas se eu puder dar para ela aquilo que ela realmente está precisando, se vai ser útil, não aquilo que ela quer muitas vezes, né? Muitas vezes na educação dos filhos, né? Às vezes na contribuição de amigos, a gente entrega aquilo que a pessoa quer e só prejudica a pessoa, joga a pessoa cada vez mais pro buraco. Às vezes a gente precisa entregar o que a pessoa precisa e não o que ela quer, tá? Então é aquela velha história, né? Eu conto um fato relacionado à amizade, né? Quantas vezes a gente não vê alguns amigos dizendo assim, eu sou amigo na boa e na ruim. Às vezes o meu amigo lá, ele vai fazer uma coisa que eu sei que tá ruim, mas eu tô junto com ele. Isso é uma grande imbecilidade, me desculpe com o perdão da palavra. Se tu tá vendo teu amigo ir lá se ferrar, usar drogas, por exemplo, não, eu sou amigo, então eu sou bom na boa e na ruim, eu vou lá e vou apoiar ele. É óbvio que não, cara. Teu papel de amigo é tirar o cara dessa grande besteira. O cara tá indo lá cometer uma besteira, o meu amigo é casado e ele vai lá cometer uma infidelidade, ele vai lá trair a esposa. Mas então tamo junto, é na boa e na ruim, eu vou acobertar. Não, cara, tu tem que ser um amigo e dizer, cara, tu tá fazendo uma grande merda, tu tá fazendo uma grande besteira, sai disso daí, né? Se é para subir, conta comigo, se é para ir para baixo, vai sozinho, então eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te apoiar a não fazer besteira. Então isso é se interessar em compreender a outra pessoa e ao mesmo tempo estar ali junto para não deixar ele cometer aquela besteira. Isso é uma troca de amizades, isso é uma relação interdependente. Segundo ponto que o Covey traz, dar valor às pequenas coisas. Aqui é o momento onde os detalhes fazem a diferença, tu poder ajudar a pessoa de forma genuína, né? É os pequenos detalhes, né? Às vezes são aquelas gentilezas, aquelas cortesias, né? Muitas vezes é deixar de lado aqueles descasos, aqueles desleixos, né? Então é tu olhar para aqueles detalhezinhos que possam melhorar um pouco o dia da pessoa, né? Às vezes é poupar a pessoa de algum tipo de esforço bobo, de esforço tolo, ou às vezes é um bilhetinho, uma mensagem que chega para a pessoa que melhora o dia dela. Então isso também faz com que as nossas relações melhorem. Dar valor às pequenas coisas, né? Muitas vezes não é esperar algo grandioso, às vezes é preciso também uma criatividade, né? Eu lembro que alguns momentos de aniversário, por exemplo, né? Eu já vivi alguns momentos de aniversário de pessoas queridas, de pessoas em que aquela situação financeira não trazia a condição de poder dar um presente, às vezes com um valor maior, mas às vezes ali naquele momento o fato da gente poder cuidar dos detalhes, poder ser criativo, poder ser flexível, faz com que a gente consiga às vezes dar um presente que não tenha um valor financeiro muito, muito alto, mas que às vezes pode fazer uma diferença ainda mais positiva na vida das pessoas. Então nesse momento, cuidar do detalhe, dar valor às pequenas coisas, aos pequenos gestos, também engrandece e enriquece as nossas relações. Terceiro ponto, esse talvez seja um dos que eu julgo mais importante, ele diz o seguinte: honrar os compromissos, ou seja, não prometer nada às outras pessoas que você não vai conseguir cumprir.
Então ele reforça da seguinte forma: a gente não é obrigado a prometer nada para ninguém. Porém, contudo, todavia, se a gente prometer algo, a gente precisa cumprir. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Honre os seus compromissos. Mas antes de honrar os seus compromissos, saiba do seguinte: tu não é obrigado a prometer nada com ninguém. Tu não é obrigado a se comprometer com ninguém. Agora, cara, se tu vai assumir um compromisso, honra ele, cara. Honra, vai até o final para integrar a tua palavra. E aí ele fala o seguinte: mas às vezes quando se fala disso, acontecem alguns percalços no meio do caminho que de repente, poxa, há algum impedimento, né? Poxa, eu estou realmente sendo íntegro, sendo verdadeiro, mas de repente aconteceu algo que eu não vou poder cumprir, infelizmente. Aí é o momento de tu ser honesto, de tu chamar a pessoa e dizer: olha só, eu assumi um compromisso com você e infelizmente aí você traz com todo o respeito, com toda a honra, todo aquele detalhe do que te impede de honrar aquele compromisso, e nesse momento você pede a permissão da pessoa. Você assumiu um compromisso com ela, então nesse momento você que tem que pedir a permissão para aquela pessoa, para que ela te libere daquele compromisso. Você precisa chegar e vir a dar uma satisfação para a pessoa que você assumiu um compromisso, para que ela não entenda que você teve algum descaso, algum desleixo. Agora, essa é somente em casos extremos, em exceções, em situações em que você realmente não consegue, de fato, verdadeiramente honrar aquele compromisso. Agora, o que é o correto sempre é assumir um compromisso, honra, vai lá e faz, independente do nível de dificuldade que isso se encontra. Isso se encaixa muito bem quando a gente fala de construção de hábitos, Às vezes é um compromisso que tu assume contigo mesmo e que às vezes é difícil de fazer no começo, mas por você ter assumido um compromisso, vai lá e faça, porque toda vez que uma pessoa quebra um compromisso, o que acontece? Eu perco a confiança nela. Se uma pessoa me promete uma coisa e não cumpre, eu vou perder a confiança com aquela pessoa. Isso vale para nós mesmos também. Situações em que a gente assume compromissos com nós mesmos e não cumprimos, o que acontece? Só que isso é muito silencioso, isso não é explícito. Mas o que acontece quando a gente quebra um compromisso com nós mesmos? Nós também paramos de confiar em nós mesmos. É por isso que a nossa autoconfiança vai para o buraco. A gente deixa de ser uma pessoa autoconfiante, a gente não confia mais em si mesmo, porque eu estou sempre quebrando os meus compromissos. Por isso, honre os seus compromissos. Se for prometer algo a alguém, vá até o final e cumpra, tá bom? Esse é o número 3. Número 4. Ser muito claro as suas expectativas em relação ao outro. Isso aqui também é muito importante. E se você parar para perceber, ele está intimamente ligado ao hábito número 2, comece com o objetivo em mente. Só que no hábito número 2 é um compromisso que eu assumo comigo. O que eu quero? Qual é a realidade que eu quero criar? Aqui é em relação ao outro. Toda vez que você vai começar algum tipo de relação, seja ele de algum vínculo empregatício, seja ele algum vínculo amoroso, seja ele algum projeto que você está desenvolvendo com alguns amigos, às vezes seja algum projeto que você está desenvolvendo com seus filhos, A gente cria uma estratégia, um planejamento com os meus filhos, com a minha família, É importantíssimo ser muito claro as suas expectativas em relação a outra pessoa. Isso elimina confusão, isso elimina ruídos dentro de uma relação. Você deixar claro, olha só, o que eu espero de você é isso, 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 isso. Você pode se comprometer com isso? Daí é um momento em que tu permite que a pessoa seja livre para escolher. Não, olha só, isso aqui eu não vou ter como, infelizmente, eu não vou ter como te entregar. Olha, não, isso aqui legal, isso aqui eu posso me comprometer. Aí lembra? Passo anterior, assumir um compromisso, vai até o final e honra ele. Agora, antes disso é preciso ter essa clareza, ser muito claro em relação às expectativas. Poxa, o que eu espero de você é isso aqui. Então,
Eu tenho ali uma pessoa que faz as artes, às vezes para mim, né, que faz o trabalho de designer, faz os cortes, coloca as legendas, às vezes para deixar os cortes das lives, alguns vídeos para eu poder postar. Eu preciso sentar antes de a gente fazer esse trabalho e dizer para ele, olha só, eu preciso que quanto mais clareza, quanto mais detalhe tiver, melhor. Olha só, eu preciso que isso seja feito nos dias tal, tal e tal. Eu preciso tantos vídeos, um X número de vídeos por semana. A gente pode marcar uma reunião semanal. A gente pode, de repente, fazer uma reunião de análise de resultados uma vez por mês. Né? Entender realmente se aqueles horários propostos se encaixam na vida da pessoa, e aí ela pode dizer para ti, olha só, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui a gente vai ter que fazer um ajuste aqui, outro ali, e aí vocês assumem compromissos, mas antes é preciso deixar claro quais são as minhas expectativas, né? Aquela velha frase, né? Combinado não sai caro, né? Quando a gente combina e deixa as coisas de uma forma clara, isso não sai caro para ninguém. Então é importante ter essas expectativas alinhadas. Então até agora foram 4 tipos de atitudes, vamos para a quinta e depois a última para a gente finalizar. A quinta, que também julgo ser uma das mais importantes, é ser íntegro. Essa palavra ela também às vezes está muito distorcida por aí. O que é integridade, afinal de contas, né? Às vezes muito se fala sobre integridade e pouco se vive. O que é ser íntegro nas palavras do Covey? Ser íntegro, nas palavras do Covey, é o momento em que a gente faz uma integração entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. O Covey define integridade por isso. Quando os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, elas estão totalmente integradas. Ora, isso sem sombra de dúvidas ajuda a fortalecer relacionamentos. Quando eu estou me relacionando com uma pessoa e sou íntegro e consigo integrar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, óbvio que essa pessoa ela vai se interessar mais em se relacionar comigo. Da mesma forma, o meu interesse vai sempre ser muito mais aberto por uma pessoa que também tem esse tipo de integridade. Porque quando a gente trata com pessoas íntegras, a gente sabe o que a gente pode contar, a gente sabe o que a gente pode esperar. A gente olha para aquela pessoa e diz, poxa, essa pessoa aqui, dificilmente eu vou me surpreender negativamente, porque eu estou em frente a uma pessoa íntegra, que faz o que fala o que pensa. Eu não tenho surpresas com esse tipo de pessoa. Eu não estou aqui querendo pintar um ser humano perfeito, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu não acredito nessas coisas. Inclusive, eu acredito que nós, como seres humanos, inclusive, a gente traz os nossos defeitos, vícios, muitas vezes também. Mas a gente também tem a possibilidade de se esforçar para construir virtudes, e uma dessas virtudes é a integridade. Se a gente pode se esforçar em ser íntegro, porque é algo que está na palma da nossa mão, eu não dependo do outro para poder ser íntegro, eu não dependo do outro para alinhar meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações, isso depende só de mim, eu não preciso de nada exterior para poder exercer esse tipo de liberdade. Então, é muito mais fácil uma relação dar certo, uma relação ter esse nível de interdependência quando se trata de pessoas íntegras, que integram pensamento, palavras e ações. Então, esse quinto ponto também é muito importante. E sexto e último ponto, que também vocês vão ver, mas todos são importantes. Sim, todos eles são importantes. Eu fiz questão de separar e anotar aqui, porque eu acredito que são 6 tipos de atitudes que, se a gente colocar em prática, as nossas relações vão melhorar muito. E as nossas relações melhorando muito, a gente consegue viver essa tal da paz que eu tanto falo aqui, né? E o que é esse sexto tipo de atitude? Que esse também, muitas vezes, por causa de ego, por causa de vaidade, ele é esquecido. Ele se chama ter humildade. Ter humildade para quê, Covey? Ter humildade para pedir desculpas quando eu fiz um saque maior do que devia. Lembra que eu falei lá no começo? Ele faz uma analogia da conta bancária emocional. A conta bancária emocional é depósitos e saque. Se eu faço mais depósitos, ou seja, se eu entrego mais, se eu agrego mais valor, obviamente a minha conta está positiva. Então, lá de vez em quando eu também tenho de também estar recebendo, né? Peraí que deu alguma coisa aqui. Vamos ver. Voltou aí para vocês? Tinha entrado algumas mensagens aqui. Se puder comentar aí se está tudo ok, o vídeo e o áudio.
que tinha entrado umas mensagens do Instagram aqui. Se puderem dizer se está tudo ok aí, eu agradeço, tá? Mas enfim, vamos dar continuidade aqui então, né? Falávamos sobre aquela analogia da conta bancária emocional, né? Quanto mais, se eu faço mais depósitos, a minha conta bancária ela fica positiva. Tá normal, obrigado Janaína por avisar. Então, nesse último ponto, nesse último detalhe, nessa última atitude, ele fala sobre ter humildade em pedir desculpas quando a gente faz um saque maior do que devia, ou seja, quando a gente realmente acabou trazendo algum tipo de prejuízo à relação, né? Então, às vezes, sei lá, pode ser que eu negligenciei algum desses passos anteriores. Então, sei lá, em algum momento eu deixei de ser íntegro. Puxa, eu falei uma coisa e fiz outra. Em algum momento eu desonrei algum compromisso lá, que é o passo número 2. Poxa vida, eu assumi um compromisso e me perdi aqui. Acabei desonrando em algum momento. Ou sei lá, eu deixei de dar valor às pequenas coisas, né? Tipo, eu esqueci. Obrigado, Dani, por avisar. Tá normal, obrigado. Então eu deixei de dar valor a algum detalhe. Poxa, eu poderia ter feito uma cortesia, eu poderia ter feito um gesto, né? Uma vez, há uns dias atrás eu me peguei assim, me perdendo pro vício. Às vezes a gente tem alguns vícios que às vezes sei lá, é preguiça, às vezes é a gula, às vezes é alguma coisa que a gente tá ali e quando vê, puxa, aquela atitude que tu faz, não precisava ter feito isso. E aí um dia eu estava indo ali no ambiente de trabalho buscar uma coisa num outro setor, e a colega pediu, tem como fazer tal coisa para mim? E na hora aquela reação automática, eu disse, mas aí eu neguei. Mas sabe aquele negar que depois tu olha, poxa, mas que idiota eu fui, cara, mas não custava nada ter feito isso. Aí depois eu fui lá e pedi, olha só, me desculpa, eu fui um idiota, eu deixei me vencer pela preguiça, então, poxa, me desculpa, realmente não devia ter feito isso. Então, a partir de hoje pode me pedir que em relação a isso que tu precisou, que tu vai poder contar comigo. Às vezes são pequenos detalhes, às vezes são pequenos gestos que numa reação automática a gente acaba fazendo aquilo que não era íntegro, que não é aquilo que a gente pensa, que não é aquilo que a gente faz. Mas sei lá, às vezes por uma preguiça, às vezes por algo ali que está naquele momento, às vezes tu está num momento ali de um pouquinho mais de diálogo interior, e aí tu acaba esquecendo de dar aquela atenção para outra pessoa e aí age de uma forma que não é dentro daquilo que tu acredita que é o melhor para agir. Então não tem problema. Vai lá, tenha humildade, peça desculpas para a pessoa e aí dessa forma você reconhece o seu erro, você volta a colocar mais depósitos do que saque. Então essa é a sexta dica. Às vezes existem tipos de saque que não tem como voltar atrás, então óbvio que eu estou falando de coisas pequenas, coisas que podem ainda ser consertadas. Em ambas as situações, seja grave ou seja leve, pedir desculpas, ter humildade é sempre muito bem-vinda, porém é importante ter esse cuidado porque às vezes tem algum tipo de saque, alguma coisa que é um prejuízo muito grande que a gente causa na vida da outra pessoa que realmente não tem como voltar atrás. Aí é aquela coisa, né? Eu sou o criador da minha realidade. Ao saber disso, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Sabendo que eu sou responsável pelas minhas ações, eu tenho que saber também, tem consequência. Tudo aquilo que a gente faz na vida, principalmente nas nossas relações, gera algum tipo de consequência. Por isso, ser íntegro, honrar nossos compromissos, dar valor às pequenas coisas, se interessar em compreender a outra pessoa, tudo isso aqui que eu acabei de falar é importantíssimo para que a gente não tenha consequências negativas, ou melhor ainda, para que a gente aumente as nossas possibilidades de ter consequências positivas. Lembra, né? Foca na causa, gente. A causa é que vai construir as consequências que você quer positivas para a sua vida, tá bom? E dessa forma a gente encerra a nossa live de hoje, que é a transição da independência para a interdependência, a vitória pública que o Covey fala. Então, eu falei para vocês lá no começo da live que eu ia pedir o apoio de vocês, de quem estivesse presente, para uma sugestão final aqui em relação à nossa continuidade. A gente tem ainda pela frente os hábitos 4, 5, 6 e 7. Eu estou procurando honrar as pessoas que estão aqui no dia a dia comigo pela manhã. De segunda a sexta, a gente já tem um combinado que é 6 horas da manhã, é o horário que eu tenho para estar aqui. Final de semana eu flexibilizo e eu sei que vocês também certamente têm outro tipo de agenda aos finais de semana. Então o que eu quero perguntar para vocês, se puderem, contribuam aqui comigo no comentário.
Querem que eu continue essa série na segunda-feira às 6 horas, novamente no horário proposto aqui, e final de semana eu falo de outros temas? Ou vocês querem que eu continue no final de semana e vocês deem sugestão de horários para o final de semana? Igual, independente da escolha, as aulas elas vão ficar gravadas. Mas eu gostaria estava falando de se interessar pela outra pessoa, se interessar pelos detalhes. Se vocês quiserem contribuir comigo, coloquem aí no comentário. Continuamos segunda-feira ou algum horário sugerido no final de semana, sábado e domingo? Digam aí, eu acho que ela tá com um pouquinho de delay, que eu vi que vocês responderam algumas coisas, a resposta de vocês chegou um pouco depois, então vou aguardar aqui para ver as respostas de vocês. Segunda, se possível. A Janaína, perfeito. Janaína, obrigado pela contribuição. Mais alguém quer dar alguma sugestão? Se a gente tiver mais alguma pessoa sugerindo na segunda-feira, a gente fecha, bate o martelo e no final de semana a gente parte para outros temas, né? Também, se quiserem dizer assim, olha, final de semana às vezes é melhor para mim um determinado horário, perfeito. Aqui a gente consegue, no final de semana eu tenho uma possibilidade maior de flexibilizar. Se não, batemos o martelo, final de semana damos um tempo a essa série aqui dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e retornamos na segunda. Segunda também a Dani, então ok, por mim segunda também, Beth. Então é isso, então fica combinado, a maioria venceu, aqui a democracia impera, então na segunda-feira a gente retorna com o hábito número 4, esse hábito ele se chama Pense Ganha Ganha, ou seja, segunda-feira, Ju, então perfeito, a maioria venceu. Segunda-feira estaremos aqui com o hábito número 4, Pense Ganha Ganha. É o momento em que a gente traz à tona os hábitos da interdependência. E sábado e domingo, então, a gente faz uma live com outro tipo de tema. Se puder estar presente, se não, assistam as gravações, deixem suas sugestões. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo começo de sexta e fiquem com Deus. Até a próxima, não dá para perder. Grande abraço, valeu Janaína, um abraço a todos, Beth, Ju, Dani, seu Jorge, obrigado pela presença de todos, tá bom? Ótimo dia, fiquem com Deus, valeu!